Fala, rolezeiros de sofá! Esse aqui é o De Papo pro Mundo Rolê! Vem com a gente porque vai ser um passeio muito legal. E pra onde que a gente vai, Elis? Nós vamos para um lugar que as pessoas que gostam de plantas, de jardim, de natureza, vai querer ir com a gente. Se você gosta da natureza, vem com a gente. Nós estamos indo para Itatiba, no Jardim Botânico de Itatiba. E o que eles vão ver lá? O que o pessoal vai ver lá? A gente vai ver muita coisa, né, Rafa? Também é surpresa pra gente, mas nós vamos conversar lá com um biólogo. E aí depois vocês vão ver. Fica aqui para descobrir tudo com a gente. E vamos junto. Vem! Viveiro de mudas. Chegamos! Ele disse que estava em obras o Jardim Botânico. Obrigada, viu, por receber você. Você mesmo fez a cirurgia. É, cara, tirei hoje. Oi, tudo bem, Rafael? Oi, do Rafael. Isso. Ai, que delícia, hein? Que gostoso. Então a nossa previsão de inauguração ainda é daqui a uns 2, não está 3 inaugurado anos. ainda? Ainda não. E quando que começou esse Jardim Botânico? A gente começou 2 anos atrás. Começou assim, de maneira ativa mesmo, fazendo as obras. Porque de verdade mesmo a gente já tem ideia desde lá de 2012 de fazer. Só que como o Jardim Botânico é público, sabe como é que são as coisas públicas, né? Então aqui tá em construção ainda esse Jardim Botânico. O que a gente já tem aqui, que já está funcionando, que é o que os meninos estão mexendo agora, é o nosso viveiro de mudas. Então a gente produz mudas aqui, que a gente doa para as pessoas, doa para cidades, doa para empreendedor, enfim, doa para os munícipes. E aí isso já funciona há muito tempo. E aí em volta a gente está transformando no Jardim Botânico. Ah, legal. Então assim, já tá legal, então, mas vai ficar muito mais bonito. Todo aqui vai ser um parque. Botânico, Aí toda essa área aqui era só uma área de mata. Aí foi feito um viveiro, o viveiro já tem aqui acho que mais de 20 anos. E aí, em volta, ficou só essa área de vegetação que já houve especulação para fazer um monte de coisa. Já pensaram em fazer condomínio, já pensaram em fazer universidade. Sim. Só que todas as ideias que iam fazer iam envolver desmatar tudo. E aí a gente conseguiu segurar, falou, não, vai ser um jardim botânico, ninguém mexe em mais nada. Então já faz uns anos que a gente está nessa pegada. É legal. Aí veio o desafio, né? Tá bom, vai ser um jardim botânico. E vocês têm verba para construir as coisas? Eu falei, não, mas vamos conseguir. Então a gente está aos pouquinhos. Consegue uma verba aqui, constrói uma coisa aqui. Então você é um militante, né? Vamos colocar assim, do meio ambiente, é isso? Você se coloca que todo biólogo assim. É um pouco, né? É, com certeza. Mas me fala assim, por que é tão importante para a biodiversidade dessa região ter esse jardim botânico? Da cidade mesmo de Itatiba e região. Não só em Itatiba, mas todas as cidades da região sofreram um processo de urbanização que é meio desordenado. As pessoas começam a construir casas, muitas vezes na beira do rio, muitas vezes num local que não é adequado, e com isso a mata vai sendo deixada de lado. Antigamente não tinha muito critério. Então o pessoal simplesmente chegava, cortava as árvores e construía as casas. Então tem muitas cidades, você pega por exemplo Hortolândia, né, que são cidades que praticamente não tem mais nada de vegetação. São cidades mais quentes também. São cidades mais quentes, né, porque influencia também na qualidade térmica. Itatiba é a segunda cidade da região metropolitana de Campinas com maior quantidade de vegetação. Só perde para Morungaba, porque Morungaba tem muita vegetação, né? A gente tem aqui cerca de 25% de vegetação nativa ainda. Que bacana. E a nossa preocupação é que como essa área está numa região meio central da cidade, ela acaba sendo desmatada também. Então a gente tendo uma área preservada, a gente fala que é quase como se fosse um pulmão, né, da cidade, não é exatamente um pulmão, mas ela traz uma série de benefícios e entre eles o controle térmico. Então, a gente evita que Itatiba vire uma ilha de calor só por ter toda essa área preservada, né? Aqui a gente tem uma área que chega a 160 hectares, é muito grande. E você estava me falando que aqui tem um viveiro de plantas, né? Isso. E essas mudas, elas são doadas? São doadas, quer dar uma olhadinha? Vamos conhecer?
Ó, aqui são Você que adora planta, vem com a gente Nada. aqui. Depois a gente já até consegue umas mudinhas para vocês. Aqui tem algumas mudas que a gente fez um plantio global agora um tempo atrás. Tem um evento, como é que funciona o plantio global? Em várias cidades do mundo inteiro, o pessoal faz atividades de plantio. Né? E isso entra num banco internacional. E aí Itatiba faz essa doação com mudas que a gente consegue ou de doação ou de algum parceiro. Essas daqui vieram do Rotary. E aí aqui a gente tem as nossas áreas de plantio. Essa aqui é uma estufa, Tá bom. onde a gente aumenta a temperatura para aquelas plantas que precisam ter uma temperatura mais quente para germinar, para crescer. Eu tô olhando ali que tem um manjericão, né, nessa estufa. Tem. O manjericão, ele precisa dessa área mais quente para crescer? Não necessariamente, Tá. ele precisa do pleno sol. Só que na estufa a gente consegue fazer uma aceleração, um aceleramento. Ele na sombra não vai bem? Na meia sombra. Meia sombra? É. Tá. Não, eu tô perguntando de curiosidade aqui. Até para Ele você gosta muito que de você... sol, dá para plantar no sol pleno. Se tiver na meia sombra ele vai, se tiver muita sombra não vai ser muito legal para ele não. Porque tem muita gente que tem hortinha dentro de casa, esses temperos também na cozinha, ou gosta de ter isso para depois pra cozinhar, né? Sim, sim. Então é legal ter essas dicas aí. A gente fala que todo mundo tem uma história de já ter matado alguma planta algum dia, né? Alecrim é uma coisa que eu não consigo fazer ele viver na minha casa. É difícil. Ele fica um tempo lá, eu trago ele bonitão, lindo, e depois de um tempo ele seca. Você tem que ver de onde você adquiriu esse alecrim, que é a primeira coisa. Porque às vezes ele é um alecrim que já está muito velho. E a gente tem que lembrar que as plantas, assim como os seres humanos, como todos os animais, ela tem um ciclo, né? Então chega uma época que a planta está mais velha mesmo. E aí, se você pegar aquela planta e for levar para sua casa, por exemplo, talvez ela não vá vingar. Entendi. E aí, fora isso, tem que lembrar que a planta ela precisa de um solo adequado, de uma exposição de luz adequada, de uma rega adequada. E se tiver desregulado algum desses fatores, a chance da planta morrer é grande. Entendi. Então a gente tem que estudar um pouco, né? Exatamente. Tem algumas plantas que são mais rústicas. Você só bota no vaso, esquece lá, quase não rega e ela vai. Agora tem outras que são mais melindrosas, principalmente essas que são de fora do país, né? Essas que são mais rústicas, geralmente são aquelas que, bom, minha mãe falava, né, os tipo de batata, né, que ela segura água ou alguma coisa assim, ela segura uma umidade que de repente você esqueceu de regar, ela vai. Essa é uma das coisas. Quando ela tem esses tubérculos embaixo, ela está acumulando ali proteína. Eu falando água. de batata. Mas é a mesma coisa, A gente chama de batatinha, mas, né? E aí ela realmente acumula, né? Tanto a água como os nutrientes. Então, não sei se já deve ter acontecido com você, acontece com todo mundo em casa também. Você pegar uma batata doce, por exemplo, esquecer de comer ela, quando você vai pegar ela está começando a brotar. Então, onde está vindo se eu não reguei, se eu não coloquei na terra? Ela brota. Porque dentro ela tem os nutrientes que ela precisa para começar a brotar. Então isso dá uma resistência maior para a planta. Que legal. Mas mesmo batata doce, você vai ter que uma hora botar ela na terra para ela continuar crescendo. Legal. Aqueles carunchos que aparecem no arroz, naqueles sacos que estão lá na despensa, que a gente de repente vê uns bichinhos voando e aí fala, pô, o que aconteceu aqui? Do nada, né? Parece que o arroz está se mexendo, você chega lá tem um monte de bichinho dentro. Como é que se cria ali dentro? Esses carunchos, eles podem vir do próprio processo de embalagem que não foi correto, né? Ou quando estava no supermercado ou na feira, em algum lugar, a mosquinha foi lá e colocou ele lá dentro. Embora a gente ache que ele está vedado, ele não está verdadeiramente vedado, né? Para o bichinho colocar os ovinhos lá dentro é uma coisa microscópica, a gente não vai enxergar a olho nu. E aí lá dentro o bichinho vai começar a se proliferar. Mas para isso ele tem que ter condições de temperatura e condições de umidade. Então se você pegar, por exemplo, o arroz, o feijão e colocar ele na geladeira, você vai controlar essa temperatura e vai controlar essa questão da umidade também. Sim. A tendência é que ele não se desenvolva esses bichinhos lá dentro. Legal. Uma regrinha de ouro aí pro pessoal. Tem que pôr tudo na geladeira, ainda mais esse calor que a gente vive, né? Exatamente. Falando em calor, realmente o clima está mudando, assim, você como biólogo e também provavelmente estuda muito essa questão, a gente está com o clima mais aquecido, estamos com alguns graus mais quente e por que disso? Até a gente dá essa instrução aqui, às vezes tem criança que nos assiste, tem todas as idades aqui, porque a gente está colocando no YouTube, né? E aí a gente precisa informar. Eu lembro que quando eu era mais novo, tinha assim, muito essa discussão se estava acontecendo aquecimento global ou não, se ele ia chegar ou se ele não ia chegar. Hoje em dia, pelo menos para 99% da comunidade científica, não existe mais essa dúvida. Realmente está aquecendo o planeta. A gente não observa esse aquecimento em escala pequena, né? Então você fala assim, mas hoje está frio, mas hoje está quente. Mas a nossa percepção é um pouco diferente. Isso porque a gente tem que lembrar que os seres humanos são espécies muito plásticas. O que isso significa? Se aumenta 1 grau, se aumenta 2 graus, se aumenta 3 graus, a gente continua vivendo. A gente não sente tanto isso, a gente fala, tá mais quente. É como se fosse um dia mais quente ou um dia mais frio, né? Só que existem outras espécies que são extremamente sensíveis. Né? Quem já teve aquário em casa, por exemplo, se você variar 1, 2 graus, você mata todos os peixes. É verdade. Esses animais estão sofrendo mais. Né? Então sim, vem aumentando por uma série de motivos.
existe a causa antrópica também, né? Então a influência do homem na natureza faz com que aumente esse aquecimento. E a saída é aquela que a gente sempre fala, né? A gente está aumentando os níveis de carbono, esse aumento dos níveis de carbono é o que leva ao aumento da nossa temperatura mundial. É como se fosse essa estufa aqui, ó, né? Ela aquece e ali dentro fica muito quente. E para a gente poder retirar esse carbono, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, parar de soltar. E, né, parar de emitir carbono, diminuir as emissões de carbono. Por isso que existem uma série de protocolos estabelecidos internacionalmente para isso. E a segunda coisa é a gente captar mais esse carbono. Eu lembro que eu estava dando uma aula e aí teve um aluninho meu que falou assim: nossa, professor, imagina se quando eu for mais velho eu criar uma máquina que pega o carbono da atmosfera e guarda ele para transformar em uma coisa que a gente possa utilizar. E aí o que eu falei para ele foi: essa máquina já existe, são as árvores, elas fazem justamente isso, né? Elas tiram o carbono e transformam em alimento para a gente. Legal. Então, por que às vezes a gente fala, o pessoal da biologia, da ecologia é ecochato, porque não quer que corte árvore? Não é só uma questão de pensar no bem-estar da árvore, mas é de pensar no nosso bem-estar mesmo. Quanto mais a gente tira, mais a gente agrava essa situação que já está bem calamitosa. Tem gente que acredita que esse aquecimento global é simplesmente uma fase cíclica da história. Isso pode ser real ou não? Não, isso existe, isso procede. Houve momentos na história do nosso planeta que ele estava muito quente e houve momentos que ele estava muito frio, né? Houve eras glaciais e houve eras de vulcões, que a temperatura aumentou muito. A diferença é que todas essas eras, pelo nosso registro que a gente tem, a gente verifica que foram mudanças um pouco mais amenas, não tão bruscas, né? Então sim, houve momentos em que foi aumentando a temperatura, espécies morreram e entraram em extinção ao longo do tempo, houve momentos em que diminuiu a temperatura, mas nunca foi visto um pico tão grande, um aumento tão abrupto e tão rápido, né? Cara, a gente está falando de alguns graus em poucos anos subindo. E se continuar nessa subida, a perspectiva é que a gente chegue numa situação incontrolável muito antes do que se esperava se fosse um ciclo natural. Então sim, o planeta ele se modifica, né? Mas a influência do homem afeta muito isso, faz com que isso acelere. Vamos ver Vamos dar uma olhadinha aqui nas mudas. Em grandes, eu conheci do Rio de Janeiro, eu achei lindo, lindíssimo. O do Rio de Janeiro foi o primeiro jardim botânico que a gente teve aqui. Lá na época do Dom Pedro, foi em 1808. E ele foi criado justamente com essa ideia de preservar as espécies, espécies medicinais, espécies de interesse paisagístico. E depois ele foi tombado e depois ele começou a se espalhar, né? Então a ideia dos jardins botânicos é que, da mesma maneira que jardins zoológicos, você guarde um pouco do patrimônio vegetal do país. A gente sempre costuma dizer o seguinte: se você for numa feira, por exemplo, na feira você vai ver algumas espécies de plantas, né? Algumas frutas, algumas saladas, e a maioria disso é de fora do Brasil. Né? Veio trazido de fora, algumas coisas são nativas. Sim, é verdade. Mas existe toda uma biodiversidade do Brasil que às vezes não se conhece ou que vai se perdendo nesses processos de desmatamento. Então a função do Jardim Botânico, uma delas, é fazer essa conservação, né? Garantir que essa vegetação seja preservada e que a gente tenha esse patrimônio vegetal para o resto das próximas gerações. Aí a gente faz a parte de educação ambiental, que é algo muito importante também, a gente faz uma série de pesquisas. Aqui no Jardim Botânico de Itatiba, a gente está vinculado a uma rede brasileira de jardins botânicos. E a rede, ela coordena doações entre os jardins botânicos. Então, por exemplo, tem um jardim botânico, não sei se você já ouviu falar, que chama Inhotim. Sim, já ouvi falar. É lindo, 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 né? O maior museu em Minas, aberto. não é? Isso, lá em Brumadinho. E aí eles têm, por exemplo, um projeto que chama Projeto Palmeto, em que eles disponibilizam sementes de palmeiras para vários jardins botânicos que estão ligados à rede, e a gente pega e produz essas palmeiras para garantir que a gente vai preservar esse patrimônio genético. Então, da mesma maneira que os jardins zoológicos podem fazer a função de preservar os animais, a gente faz a preservação das plantas. Que maravilha, não? Que bom que nós temos pessoas como ele aqui, cuidando de todas essas plantas e essa natureza maravilhosa. Conta pra gente um pouco dessa árvore que você estava falando. Essa aqui é uma árvore muito emblemática, pelo menos para mim sempre foi emblemática, porque é uma árvore de origem do continente americano, da América do Norte. E do Canadá, do você Canadá, fala. Isso, a folhinha, aquela folhinha típica do Canadá. Esse aqui é um plátano. Que legal. E é engraçado, olha aqui, gente, que interessante. É aquela folhinha da bandeira do Canadá, olha. Exatamente. E ela está aqui, sobrevivendo ao nosso calor, é isso? Exatamente, está adaptada, está numa região um pouquinho mais sombreada, né? Mas cresceu, está se desenvolvendo bem. Linda, né? E aí, imagina, em vez de você ter que ir até o Canadá para você ver isso, você pode vir até o Jardim Botânico para conhecer. Eu vi uma flor do Canadá, ó. Que bacana, muito bom mesmo. A gente tem várias espécies aqui, né? Quantas espécies a gente tem de plantas aqui nesse Jardim Botânico? A gente está agora numa fase de catálogo que a gente está levantando, quais a gente tem. A gente estima que a gente tenha por volta de umas 500 a 1000 espécies
de plantas que estão conservadas mesmo, plantadas no solo, né? Fora isso, a gente faz a produção de mudas, mais de 80 mil mudas, mas aí é mais das mudas que a gente doa, que são medicinais, temperos, aquele chazinho para você levar para sua casa. Então isso a gente produz algumas espécies em muita quantidade. E o pessoal gosta de buscar chazinho? Nossa, o pessoal adora, aqui? Gosta adora. de buscar aquele boldo? Agora, não, pra você ter uma ideia, Elis, outro dia teve um senhorzinho, chama senhor, é João alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome dele, né? Ele apareceu aqui, veio cansado porque veio andando no sol e ele queria pegar um boldo e uma hortelã-pimenta. Na hora que a gente chegou, a gente falou: "Oi, senhor, tudo bem? Você veio pegar uma muda?" Ele pediu para sentar porque ele estava cansado. Sentou, descansou, deu uma água para ele, pegou a mudinha e falou assim: agora eu vou voltar para minha casa. Eu falei: não, imagina, a gente dá uma carona para você, né? Porque senhorzinho, né? A gente falou: nossa, o senhor tem andando aqui, tem né? mais de 80 anos, né? Vamos levar você, vai que você desmaia aí, alguma coisa. E ele tem 101 anos. Nossa! Você acredita nisso? 101 anos. Veio andando, Atravessou a cidade. Olha a história. Ele saiu lá da casa dele, um condomínio aqui de Itatiba, foi andando até o cemitério para visitar o túmulo da falecida esposa. Nossa! O cemitério fica um pouco mais para cima. E daí decidiu: vou descer lá no Jardim Botânico para pegar uma mudinha para levar para casa. Certo. Uma mudinha de boldo. Ai, que E aí, graça! nossa, gente, foi muito engraçado. Eu falo que às vezes a gente, para ir no mercado comprar alguma coisa, a gente fica com preguiça, pois o senhor atravessou a cidade para pegar um pé de boldo. Não é à toa que ele tem 101 anos. tá aí a Não é explicação. à toa. Caminhar, tá no meio da natureza, tomar uma ervinha, né? Tomar um chazinho quando tá com o estômago ruim é melhor que tomar remédio, não é? Com certeza. A gente não pode nunca dispensar esse conhecimento Não que- tradicional, sabe? que Eles o- sabem muito. É, das a gente plantas. fala assim das plantas como se elas não fossem remédio, mas elas são remédio. Elas são, claro, Eles com são um certeza. remédio, né? Todo remédio vem das plantas, não é isso? Exatamente. Mas ela não passou por esse processo químico industrial, industrializado, né? E você sabe que daí a gente vem um outro impacto grande da perda da biodiversidade. Que a Tem, gente na sombra. perder espécies que possivelmente são remédios que a gente não descobriu. Aham. Né? Então cada vez que se desmata uma área, talvez você está perdendo a informação que pode curar uma doença. Esse aqui é cebolinha. Salsinha. Gente! O que aconteceu aqui? Eu acho que soltou a torneira. Ó, ao vivo. Não, eu acho que a pressão estava muito grande. Aqui é um ladrãozinho. Só. Mas será que não Deu bom você? Não, eu peço para ela dar uma olhada. manda ele. Você tomou um banho também, né? Eu tomei um pouquinho. Mas faz parte, Rafa. Você viu que eu vim. Eu tomei um banho aqui. Eu vim. Nossa. Eu vim camuflada. Refrescou, viu? Ai, que bom. Refrescou só o calor. Mas olha, eu vim camuflada hoje, ó, tô de verde. Verdade. No meio da natureza. Nossa, gente, eles se Aqui, perderam a gente tem mais Então, essa vamos área, lá. aqui é uma zona de rustificação, né? A planta, depois que você pega e produz ela no sol, para ela ir para um canteiro, às vezes ela vai encontrar uma condição diferente nesse canteiro. A gente traz para cá que é uma zona de rustificação, onde você deixa ela mais nas condições que ela vai encontrar quando for plantada. Entendi. Né? Então tem um processo. Tem um Primeiro ela fica processo. na estufa e depois Isso, exatamente. agora você tem que ficar forte. A estufa é como se fosse o berçário. O berçário Começou já a germinar, nenenzinho. agora a gente vai direcionar. Você vai para a zona de rustificação, você vai para o telado, porque você é uma planta de sombra, por exemplo. Você vai para a área de produção de árvores, e daí depois de lá ela é encaminhada para o local onde ela vai ficar fixa. Olha quanta borboleta, né? Tem... Isso é uma constante aqui. A gente fala que as plantas atraem os animais, e os animais disseminam as plantas. É aquele então, aqui velho sempre tem ditado, borboleta. né? Você quer borboletas, tem que cultivar as flores. Né? Exatamente. Você tem que aguentar algumas lagartas se você quiser ver as borboletas. Aqui tá sempre cheio de borboleta. Fora os animais que a gente tem aqui. Gostoso. Esquilo, tamanduá, a gente coati, vai falar dos gambá. animais, Nossa, vários animais diferentes passam por aqui. Jacu, vira e mexe tá cheio de jacu, saguis, passam pelo lado toda hora. Esse aqui é o hibiscus, né? Hibisco ou malvaviscos. Gente, eu tomo muito esse chá. Toma cuidado que é um chá que baixa a pressão, hein? Baixa pressão, então é bom pra mim. Então tudo bem, né? Pra quem tem pressão alta é ótimo. Pra quem tem Eu pressão não tenho baixa uma é perigoso. pressão alta, mas a minha ela é mais para alta que para baixo. Então é bom Eu não sou daquelas pessoas que tem, minha pressão é 10/6, sabe? A minha é 13/9. Caramba, Elis. Não, então você pode tomar um chazinho de hibisco de manhã sim. E aí eu tomo, dizem que ele é diurético. Diurético. Ele também ajuda a emagrecer. A maioria dos chás ele acaba tendo esse fator diurético. No caso do hibisco, bastante essa coisa da pressão. Né? Então, tem ele estudos baixa mostrando, a pressão. se você fizer um chá mesmo. bem concentrado, ele é mais eficaz do que alguns remédios de pressão que a pessoa toma. Interessante. E quais são as ervas medicinais que você tem aí? Nossa, Muitas, né? tem muitas. A gente tem penicilina, a gente tem o boldo, a gente tem, acho que tem funcho ali também. A gente tem, vamos dar uma olhadinha lá, Vamos. a gente vê as mudinhas.
Ó, a gente tá regando muito as plantas aqui depois muito que a complicado. gente derrubou a torneira. Abrimos a... É. Essa aqui é uma plantinha que a gente chama de penicilina, que tem essa cor roxa linda, né? Essa cor roxa só aparece se ela estiver no pleno sol. Então, se você levar ela para casa e colocar na sombra, ela vai ficar verde. E ela é muito indicada para ser utilizada como tratamento de problemas urinários. Um tratamento de bexiga, né? Fazer chá de assento. Eu vou fazer uma pergunta de uma leiga. E talvez a pessoa que está ouvindo também deve estar perguntando a mesma coisa. É a mesmo do antibiótico? Não, Não é o mesmo. Não é o mesmo. Recebe o nome, mas não é o mesmo. O antibiótico ele é feito de um fungo. Tá. Mas Então, nome é pessoa popular, muito né? leiga mesmo. Esse aqui você encontra com o nome de terramicina também. Terramicina. Isso. Tá bom. E aí a pessoa pode fazer um chazinho, então, mas é Pode difícil fazer de um chazinho. encontrar, né? Assim, é mais nesses lugares mesmo que tem a produção. E são coisas né? assim que crescem muito fáceis. Por Às exemplo, vezes tem essas pessoas que mantêm, né, alguns vasos no quintal porque conhece alguma outra erva. E aí ela faz uso disso porque já fazia, porque aprendeu com a mãe. tem uma questão de ancestralidade, né? ancestralidade, É verdade. Assim, mas a maioria hoje foi se perdendo com o tempo, né? Mas isso é uma das funções do Jardim Botânico também. É. A gente trazer essa informação de volta e fazer educação ambiental para que as pessoas conheçam as plantas e saibam que, às vezes, um chazinho desse pode te dar um alívio Numa infecção urinária, uma cistite, né? É, uma cistite. E aqui a gente tem, ali tem pitaia, ali tem pimenta, ali tem hortelã, ali tem manjericão, tem 2 tipos de boldo, tem ali a salsinha, tem lá a cebolinha. Gente, todo ano tem a festa do caqui aqui em Itatiba. E aí eles doam mudas de plantas, né? E essas mudas todas que estão sendo produzidas para serem doadas na festa do caqui esse ano. Quantas mudas estão sendo produzidas aqui? 10 mil mudas. Quer dizer que a pessoa vai visitar, vai passear e ainda leva uma mudinha para casa. Você vai de visitar, hortaliça. você vai conhecer a história de Itatiba, você vai comer pratos preparados com caqui. Então tem picolé de caqui, tem Delícia. geleia de caqui. E tem vários estandes com várias atividades legais e um deles é o stand de doação de mudas, que já é tradicional. Então você sempre pode levar algumas mudinhas para casa. E assim, a gente aconselha que vocês já vão nos primeiros dias, porque a galera pega a roda. Assim. E sempre em que mês que tem a festa do caqui? Sempre em abril. Sempre em abril, então você que é da região aqui, pode vir para a festa do caqui que vai ser uma delícia. Essa aqui é qual? Boldo. Boldo, né? Eu ia chutar, mas aí eu falei, não vou Não tá chutar. com a folha tão grande que Eu nem o tenho outro, ele mas em não tá- casa, no quintal. É, E é curioso cresce pra isso, caramba, né? porque era uma árvore muito grande no vizinho. Caramba. Aí o vizinho cortou e nasceu na minha casa. Nossa. Tipo, porque o muro é baixo, então veio né, E aí, semente, no fim, você não deixou sei lá o quê, crescer. eu deixei crescer. que E ela legal. tá lá, lindona. Nossa. Ó, esse aqui é o boldo normal, que as pessoas estão mais acostumadas. Esse aqui é o boldinho japonês. Ele tem uma folhinha menor, um pouco mais quadriculada. Ele é um pouco mais paisagístico quando ele tá novinho, tá vendo? Vai ficando com essas... E ele tem a mesma bem bonitinho. função Pode ser utilizado para a mesma coisa. coisa. Principalmente coisas relacionadas ao trato digestivo. Tá, então pode fazer do mesmo jeito, tipo o boldo de chinês pode ser feito chá do mesmo jeito Pode que é fazer feito. chá do mesmo jeito. E é verdade que o chá de boldo tem que ser feito frio? Tomado frio ou quente? Me falaram uma vez Olha, que eu já tomei quente, acho que eu nunca tomei frio. Ah, então tá não bom. sei. Mas eu também não gosto muito de boldo, né? Eu gosto muito, né? Ele é amargo, né? Mas é uma essa aqui planta muito essa aqui é uma boa. planta, por exemplo, que a gente pegou de doação lá do Jardim Botânico de Jundiaí. Que lindíssima essa Chama planta. a califa vermelha. Ela é muito bonita. Ela é uma planta que, principalmente no entardecer, quando o sol bate assim, fica laranjona que parece um negócio de fogo, assim. Nossa, é muito que coisa bonito. linda. Pra pôr na frente como ornamentação de uma casa, é a coisa mais fantástica, linda. fantástica. Então essa daqui, por exemplo, lá a gente foi no Jardim Botânico de Jundiaí e na cerca deles a gente viu isso aqui e achou lindo. Eles falaram, quando a gente fizer a poda a gente avisa vocês. Aí no dia da poda, a gente foi lá, buscou várias estaquinhas, mas várias mesmo, trouxemos, colocamos cada uma na terra, fomos cuidando e cresceu que tudo. maravilhoso. São plantas fáceis de serem cuidadas. E essa planta, essa folha, ela tem tantas colorações, né? Ele falou que fica laranja, mas pra mim eu tô vendo até rosa aqui. Laranja, E rosa, bordô. marrom, É linda. bordô. E Ela... quando o sol bate direto nela assim, ela fica linda Eu mesmo. achei Parece um muro de fogo. fantástica. As mudinhas que vocês estão vendo lá, elas primeiro são produzidas aqui nessa área.
Ah, é que é a área de produção. Isso, é a área de produção mesmo, tá um pouco bagunçado, mas... Faz parte, gente. Quando mexe com No planta, dia a dia, né? A gente até já tentou arrumar, a gente arruma, faz um videozinho, aí quando a gente começa no dia a dia a mexer, vai bagunçando. Nem Não, casa, né? é igual, é área de produção, isso aqui é área de trabalho, né? Área a galera fica total de trabalhando. trabalho. Agora como é sexta, a galera já terminou, mas normalmente tem bastante gente aqui trabalhando. É aqui, ó. A pimenta rosa. Que a gente toma com aquela bebidinha. Pimenta rosa com gin. Aqui, ó. Ela Aqui, é muito aromática. Sente o cheiro aqui. É muito aromática. Sente o cheiro, Rafa. É muito aromática. E deve dar e traz sabor também, Traz né? o sabor muito bom, cara. É aqui, ó. Aqui é a planta que a borboleta estava parada, né? Essa aqui é uma plantinha que a gente usa bastante como forração em área sombreada. Tá vendo que essa área está sombreada e mesmo assim está cheia de planta. Se você planta uma grama numa área sombreada, às vezes ela não vai, porque ela não tem a capacidade de sobreviver em ambiente sem iluminação. Mas essa forraçãozinha aqui que é a VDL, ela vai bem. A gente tem aqui grama amendoim no meio também, ó, grama amendoim vai bem na sombra. Então são plantas que a gente chama de forração porque elas cobrem a área da terra e a gente não precisa fazer a forração só com grama, dá para utilizar outras plantas também. A seriguela é uma planta, é uma fruta mais comum em que lugar do Brasil? Mais na região nordeste. Tá. Mas a gente tem aqui também... O pessoal usa muito para fazer suco, né? Sim, ó, o nosso pezinho estava carregado, a gente deu uma podada nele e não tem mais tantas. Se você viesse umas 2, 3 semanas atrás estava vermelhinho, mas a gente com certeza tem algumas boas aqui. Aqui eu tô vendo algumas. Você viu alguma mais ali, vermelha? ó, em cima de você. Tá vendo? Tem uma verde e uma amarelinha. Ela é mais amarela ou ela é mais vermelha? Mais avermelhada, ela chega a ficar bem vermelha. Deixa eu ver se tem um melhorzinho aqui. O limão ali atrás também. Essa daqui, se você pegar, por exemplo, e levar para casa, ela vai amadurecer mais ainda, vai ficar mais vermelhinha. Ih, então, mas eu tenho que provar agora. Mas essa aqui eu acho que você já consegue provar, ó. Aqui. Quer provar, Rafa? Quero. Então, vamos Talvez lá. ela esteja um Como pouco que ácida. eu como? Eu Só só comer mordendo. se tivesse sementinha. Mas é uma delícia. É bom, né? Eu acho que eu já comi isso. Sabe, o gosto veio da uma memória da infância, assim. Ai, que legal. Muito bom. Vou pegar uma pro Rafa. Rafa experimentando a seriguela. Vamos lá. Pode comer com casca e tudo? Uhum. Eu achei ótimo. Docinha, hein? Docinha. Quanto mais vermelha, ela vai ficando mais doce Olha como ainda. ela é. Minha. Delícia. E é amarelinha por dentro, né? Ela tem uma carne muito boa. É a fossa, porque não tem aqui esgoto, é isso? Na fossa biodigestora, a gente tem alguns micro-organismos que já fazem a transformação dessa matéria em matéria inerte, em matéria que não vai fazer mal para o meio ambiente. Então a água passa por esse caminho, vai sendo filtrada com com esses agentes biológicos, e aí a água sai limpa e pode voltar para o ambiente. Que bom, hein? Então não tem necessidade de a gente mandar um limpa a fossa vir, tirar tudo. E Isso é o que a gente indica que os produtores rurais façam em Itatiba, por exemplo. Então essa fossa aqui, ela foi colocada aqui, entre outros motivos, para servir como um exemplo, né? Entendi. Eu não sabia que existia a fossa biodigestora. Eu não conhecia. Eu já morei em casa com fossa. E era desse tipo anterior que você disse. A gente chamava de fossas negras, né? Que simplesmente você joga tudo lá e vai apodrecendo. Né? E o problema é que vai contaminando o solo e o lençol freático. Teoricamente tem que ter uma impermeabilização, mas na prática, né? Depois eu acho que com o tempo, né? Deu uma rachadura lá embaixo, como é que você vai saber? E o que faz com que essa fossa... que bichinhos são esses? Como que é feito esse processo para ter essa fossa? São agentes biológicos. Como é que funciona? Dentro das fossas, a gente vai ter pequenas estruturas que vão servir para criar como se fosse um biofilme. Então sabe quando... Que nem aconteceu com a sua seriguela, que você deixou lá e ela mofou? Então cresceu um bichinho ali em volta.
A gente deixa esses materiais para os bichinhos crescerem de propósito, e na hora que vem o material que vai ser digerido por eles, por isso fossobiodigestora, eles trabalham na degradação da matéria orgânica. Interessante. E essa água sai sem causar tantos problemas. Muito bom. Isso pode ser levado aí para vários lugares. Onde não tem esgotamento sanitário, é bem interessante usar as fossas biodigestoras. Muito bom. Isso é bem legal. A gente aqui diretamente do YouTube aprendemos hoje sobre fossas biodigestoras. Vamos lá. Ó, isso aqui são todas as nossas árvores. Então, essas daqui, por exemplo, vieram de um TCRA, que a gente chama, que é um termo de compensação. Quando uma pessoa corta uma árvore, uma empresa precisa cortar uma árvore, uma das coisas que ela pode fazer para remediar esse mal que ela causou, vamos dizer assim, é doar mudas pra gente. A gente pega essas mudas e depois planta pela cidade. Então essas mudas vão sendo colocadas aqui, depois elas passam por uma triagem, a gente separa, e elas vão até lá embaixo só com muda de árvore que a gente usa nos plantios da cidade. Todas essas plantinhas aqui, essas mudas estão crescendo e se tornando fortes para reflorestar a cidade. A pessoa quer vir aqui, né, o morador de Itatiba da região, quer para pegar alguma muda específica para plantar na porta da casa dele, ele pode. Eu quero uma corezeira. Tem alguns pormenores nessa história. Qualquer cidadão pode vir pegar até 3 mudas por CPF por mês. A pessoa pode pegar as mudas. Só que essas mudas, elas são para ser plantadas dentro de casa, não na frente. Por quê? Na frente de casa é considerado passeio público. Então é uma área que pertence para a população inteira. E se a pessoa plantar uma árvore errada, ela pode estragar a tubulação, ela pode estragar a fiação, ela pode quebrar um muro. Você não sabe quantas vezes a gente recebe pedidos de pessoas para cortar a árvore na frente de casa. Mas por que eu posso cortar uma árvore na frente da sua casa? Ela está quebrando meu muro, ela estourou meu encanamento. Isso é bem comum. Então a gente parou com esse negócio de pegar e plantar dentro de casa. Aliás, na frente de casa. Quer plantar dentro de casa? Ótimo. Você tem um campo, tem uma chácara, planta quanto mais você puder. Agora, quer plantar na calçada? Aí tem que falar com a gente antes para a gente orientar qual a melhor árvore. Aqui é uma árvore que a gente chama de araçá-piranga. É uma árvore nativa do Brasil. E é uma das árvores mais lindas que a gente tem, porque ela chama atenção por esse tronco que é bem alaranjado. Então quando você está fazendo uma investigação no meio da mata, uma trilha, ela surge do nada com esse tronco laranja, e aí você sabe, opa, tem uma araçá-piranga ali. Você vê que o tronco dela é um tronco bem desenhado, isso é bem característico das árvores da família das goiabas, e ela dá um fruto que é comestível, né? Um fruto amarelo grande assim, que é o araçá-piranga. Ela é uma árvore do Brasil? Do Brasil. Vocês conhecem feijão, né? Claro, a gente come feijão. Vocês comem feijão, né? Tem um feijão aqui? Você come feijão, Rafa? Come feijão. Ah, todo mundo come feijão. Essa imagem vai ficar legal. Quem não come feijão, né? Sabe que tem feijões de diferentes tamanhos, né? Tem diversos Já viram tipos feijãozinho de feijão, pequeno? né? E qual é o maior feijão que existe? Não sei. Essa aqui, ó, é o feijão espada. uma vagem aqui, olha a vagem. Ver se consigo abrir para mostrar para vocês. Esse que é o maior feijão do mundo. Cara, eu vou levar esse feijão para fazer em casa, gente. Pode? Então, na verdade pode. não. Então vamos só ficar na filmagem mesmo. Existe modo de comer esse feijão, tá? Mas vou dizer por experiência própria, que a gente tentou comer aqui e não deu muito bom não. Ele tem muito oxalato e a gente fez vários cozimentos, tirou uma casquinha que ele tem e ainda assim na hora que a gente foi comer a gente sentiu bastante desconforto abdominal. Então a gente não está indicando que ele seja comido. Mas ele é um feijão, como todos os feijões é rico em nitrogênio, é ótimo para adubação e é muito ornamental, porque olha só o tamanho de feijão. É lindo. Chama muita atenção, feijão africano. Feijão africano. Olha, que coisa linda. Ele é rosa. Ele é rosa, é lindo, pra né? mim é um rosa. Olha. Aí, ó, pra vocês, podem levar. Vamos levar de lembrança, decoração. Vou plantar esse feijão lá no meu quintal. Dá essa rama, né? Ele cresce, as folhas são bem largas, ó. Só que não é comestível. Não é comestível. Assim, se você for procurar na internet, você vai ver que tem gente que come, tá? A gente tentou aqui, mas deu um desconforto. não foi muito bom. Tem toxinas, né? Todo feijão tem toxina. Por isso que a gente fala, quando você vai plantar, cozinhar o feijão, você tem que deixar ele de molho antes, sim, né? Pra evitar dar gases. E tal. Só que esse aqui, como ele é um feijão mais rústico, ele tem mais toxina. Ah, entendi. Então o processo é mais complicado para você comer ele. Tem a época certa de colher. Levar né? meus feijões. Pra frente, é muito grande. Ai, nossa, vai dar pra fazer boas caminhadas. Exatamente, essa que é a ideia.
Esse aqui é o nosso platô principal. Aqui tem uma rampa de acessibilidade, né, para o cadeirante poder descer até lá embaixo. E a gente fez esse jardim em vários níveis. Então ali tem o estacionamento, que é o primeiro nível. Esse platô que vai ter um mirante. Se vocês olharem lá pro fundo, vocês vão ver um pico bem alto de montanha. Sim. Que é um lugar que chama Pico Alto. Que é a área mais alta que tem entre Itatiba e Morungaba. É uma área de preservação também. E aqui vai ser o nosso, que a gente chama de Praça Central. Olha como está ficando, pessoal, olha como está ficando o Jardim Botânico de Itatiba, que não está em funcionamento ainda. A previsão de entrega para esse parque é 2 anos a 3 anos. Espero que seja antes, para que as pessoas possam aproveitar esse espaço lindo, maravilhoso que está sendo construído. Olha que lindo que vai ficar. As palmeiras, né, que você elogiou tanto, elas são uma peça fundamental no nosso paisagismo. Tem as palmeiras reais, tem as palmeiras gerivás ali embaixo. Todos esses canteiros, né, vão ser preenchidos com flores. A gente vai ter áreas de caminhada também. Aqui tem uma escadaria que desce, ali é a rampa de acessibilidade. E os elementos paisagísticos que a gente usou também são elementos naturais, como troncos e pedras. Que ficam espalhados para as pessoas poderem sentar. E aí descendo lá, tem um quarto nível, onde tem os lagos. Um dos lagos está ali na direita, que por enquanto não tem água, e o outro lago está ali no meio daquela vegetação. Se você olhar aqui para a esquerda, tem um pé de mamão e várias estaquinhas embaixo, tá vendo? É ali é o pomar. Então, a gente plantou as árvores nativas, né, que produzem frutas. E o legal é que a pessoa vai vir, em qualquer época do ano, vai ter um tipo de fruta ali. Exatamente. Porque cada fruta dá numa época diferente. A ideia é sempre ter frutas ali. E aí, de vez em quando, vai ter uma surpresinha. Exatamente. A nossa visão aqui para o Jardim Botânico é essa, que vem a família visitar, crianças correr, passear com um carrinho de bebê, descansar na sombra das árvores, poder descer, fazer uma trilha pro meio do mato se quiser, ou ficar no pomar pegando algumas frutas, ou fazer um piquenique na beira do lago, né? Fora a outra coisa que a gente vai ter espalhado em vários lugares, que são as coleções botânicas. Então, para quem é mais leigo, você olha ali e fala assim, beleza, palmeiras. Mas pra gente que está pensando na parte botânica, a gente já fala palmeira imperial, ali embaixo areca bambu, ali palmeira gerivá, ali palmeira rabo de peixe. Então são várias espécies de palmeiras numa coleção de palmeiras. Lindo, lindo. Muito bom. Pessoal, esse frutinho aqui, ó, a gente chama de chapéu de Napoleão. Então toma muito cuidado e não confundir ele com a pimenta cambuci, eles são parecidos, tá? A cambuci é um pouquinho maior. Ela é bem ornamental, bastante utilizada nas cidades, só que ela é extremamente tóxica para o consumo. Ela não deve ser consumida sob nenhuma circunstância. Mas o pessoal usa bastante ela, sabe para quê? Para jogo de búzios. Porque as duas sementes delas são sementes triangulares, depois eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, e que a galera usa para chocalho, para fazer jogo de búzios, é muito interessante. Chapéu de Napoleão. Quer ver? Deixa eu ver se eu abro aqui. Ó. Ai, vira uma castanha, né? Essa é a castanha do chapéu de Napoleão. E aí o pessoal pega e enche, né? Bota vários e aí faz chocalho. Porque deve ficar. E chama esse nome bonito. Exatamente por conta do formato dela. Por causa do formato, isso. Parece o chapéu de Napoleão mesmo. Napoleão Bonaparte. Mas é tóxica, não pode ser comida. Não, tá. E isso aqui, ó, tudo, né, foi pensado com muito carinho aqui no Jardim Botânico. Então, aqui a ideia é a gente replicar nesse trecho, vai ter algum tratamento paisagístico ainda, mas o que são as estradas rurais de Itatiba. Então, em Itatiba, o método de construção de estradas rurais é normalmente abrir a estrada de terra, colocar alguns morões em volta e algumas plantas crescem de maneira espontânea. Então, aqui, nessa fotografia aqui, você tem um recorte do que são as estradas rurais de Itatiba. Muito bom. Em breve, gente, as pessoas vão poder sentar nessas pedras e apreciar a paisagem aqui no Jardim Botânico. Não é isso? É isso mesmo. Me conta um pouco, aquelas pessoas que não têm a possibilidade de ter uma árvore dessas que você acabou de mostrar pra gente para plantar no quintal, ou não tem quintal para plantar, mas elas querem cultivar algumas plantas em apartamento. Que plantas elas podem cultivar que ele vai resistir à sombra, a não ter, às vezes não tem muita luminosidade nem muito sol?
Existem duas possibilidades e vão depender mais ou menos do seu perfil como pai de planta, como mãe de planta. Se você tiver dentro do seu apartamento uma área de janela, algumas plantas vão bem numa meia sombra. Então você pode ter ali algum temperinho, como hortelã, por exemplo, como salsinha, cebolinha, elas crescem bem. Agora, se você é mais relapso e realmente não vai conseguir cuidar direito dessas plantas, a gente indica algumas plantas que são bem resistentes tanto à falta d'água como a situações mais escassas de luminosidade. Uma delas que a gente fala muito é a jiboia, é uma planta que a gente cultiva em casa e que, francamente, você não precisa de nada. Eu tenho jiboias plantadas em casa dando pencas maravilhosas e que estão simplesmente num copo com água, não estão nem na terra, né? E a gente tem outras mais clássicas, como as amiocucas, é uma planta que se utiliza bastante para o interior de casa, palmeira rafes é bem utilizada, espada de São Jorge. Então existem um grupo de plantas aí que você consegue colocar dentro da sua casa e ser um pouco mais relapso. Agora, se você conseguir, pelo menos uma vez por dia, ir lá dar uma olhadinha nela e regar, você pode pensar numa planta que tolera baixa luminosidade e colocar ela próxima da janela. Legal. E aí, você gostou desse passeio aqui em Itatiba, nesse jardim botânico que vai ser inaugurado em breve? E a gente aqui de Papo pro Mundo trouxe em primeira mão para vocês, já mostrando os preparativos desse que será um parque lindo. E já tem doação de plantinha se você quiser vir pegar. Se você que é pai de planta, mãe de planta e adorou esse vídeo, acione o sininho agora, vai ali. Vai lá, aperta o botão, estou esperando, vou esperar 3 segundos, 1, 2, 3, acionou, agora sim. Então, comenta esse vídeo, compartilha com os amigos e ajuda a gente a continuar crescendo, porque assuntos como esse devem ser falados, porque é tão importante para a nossa vida, gente. Nós não vamos viver sem a natureza, sem esse pulmão, sem esse ar que a gente respira, a gente precisa dessas plantas para purificar o nosso ar.